Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal, Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. Vamos falar sobre essa data e já vou começar dizendo, você sabe por que a Sexta-feira Santa é chamado de Sexta-feira da Paixão? Você sabia o porquê que se chama Sexta-feira da Paixão? Pela paixão de Cristo por nós, seres humanos, ou seja, Deus, na sua maior autoridade, divindade, entrega o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Por isso que é chamado de Sexta-feira da Paixão. Jesus morre, ou desencarna pela paixão a nós, seres humanos. Por isso que é chamado de Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa. Mas enfim, vamos falar sobre essa data, se é uma data boa para fazer trabalho. Mandinga. Será que pode trabalhar com o Exu nessa data? Será que pode incorporar? E aí? Vamos abordar esse tema, só que antes, deixa eu pedir para você. Curta esse vídeo. Não esquece. Dá aquela curtida para fortalecer o nosso trabalho. E compartilha também para um amigo aí que você acha que não entende muito. Comenta, compartilha. E não esquece também de deixar o seu comentário. Mas enfim, vamos lá. Primeiramente eu tenho que explicar para vocês o que é a Sexta-feira Santa, ou a Sexta-feira da Paixão. Vamos lá. Por que é chamado de Sexta-feira Santa? Porque Sexta-feira Santa é a data no qual se lembra, entre aspas, ou se comemora a morte de Cristo. Não é necessariamente comemorar a morte de Cristo, viu, gente? Mas é a celebração que lembra o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, ou seja, Jesus Cristo entregou a sua vida para salvar o ser humano dos seus pecados. Isso dentro da tradição cristã, tá bom? Então, Sexta-feira Santa é praticamente isso. O lembrar do sacrifício de Jesus Cristo, que foi quando ele foi crucificado. Praticamente isso, então, a data da Sexta-feira Santa é isso. Agora vamos entrar a abordar algumas questões aqui. Todo mundo sabe que esta data, Sexta-feira da Paixão, é considerada feriado aqui no Brasil. E por quê, gente? Porque o Brasil, por mais que seja assim um país laico, ou seja, que você tem a liberdade de cultuar e pregar qualquer religião, o Brasil não deixa de ser um país cristão. Sim, eu sei que você que é budista, que mora no Brasil, você que é hinduísta, você que pratica outras crenças, saiba assim, Brasil tem a liberdade de expressão, você pode cultuar qualquer religião, mas o Brasil é predominantemente cristão. Então os feriados que tem no Brasil são feriados agregados também ao catolicismo, ao cristianismo. E a Sexta-feira Santa, ou a Sexta-feira da Paixão, é um deles, no qual é ali a lembrança, ou a celebração da morte de Jesus Cristo. Agora vamos entrar para um ponto interessante. Tá, então a gente já sabe que essa é uma data cristã, tá bom? Se é uma data cristã, é do cristianismo, da religião cristã. Vamos entrar para aquele fator. E as religiões afrodescendentes, Patrick? O que acontece? Vamos lá. Primeiramente vamos compreender. Existem religiões afro que não sofrem tanta influência do cristianismo. Dito isso, um exemplo básico. Candomblé e Quimbanda são religiões que nesta data da Sexta-feira Santa, tanto faz. Por quê? Porque não segue os fundamentos cristãos. E a Sexta-feira Santa, ela é de base cristã, ok? Porém, existem algumas umbandas que elas têm sim uma forte influência do cristianismo. E tudo bem, não estou falando que está certo nem que está errado, só relatando aqui para vocês. Então vai existir sim alguns terreiros de umbanda que a data da Sexta-feira Santa, ou a Sexta-feira da Paixão, também é considerada uma data sagrada, uma data de penitência, porque é uma religião que, por mais que tenha ali uma vertente afrodescendente,
também segue os princípios e os fundamentos cristãos. Então essas datas cristãs vão ser também comemoradas por esses terreiros, certo? Então aqui já deu para você compreender que isso vai variar muito conforme cada terreiro, mas de forma resumida, religião afro, que segue os princípios afrodescendentes, não segue o cristianismo, mas algumas ali, devido à influência, seguem, tá bom? E se você me perguntar, Patrick, mas tá errado não seguir a Sexta-feira Santa, porque a Sexta-feira Santa, ela é santa. Não, gente, isso faz parte do cristianismo. Não vamos entrar na questão de cultura de cada religião, tá? Então isso vai depender muito da vertente, certo? Agora, vamos para o outro fator. Sexta-feira da Santa é considerado um dia ideal para trabalhos espirituais? Vamos compreender isso aqui. Primeiramente, ou seja, antigamente era dito que nesta data ou nesse período o mal estava solta. Sim, e por quê? Porque era o dia da morte de Cristo. E dito isso, diziam que o mal, os espíritos maldosos, ou entre aspas, os demônios, estavam em festa. E por que os demônios estavam em festa? Ou seja, Lúcifer, o capeta, o diabo. Neste dia, eles estão comemorando. Comemorando o que, Patrick? A morte de Cristo. Porque, para você que não sabe, dentro do cristianismo, o diabo, o Satanás, ele é o inimigo de Cristo. Então, quando Cristo morre, os demônios ficam todos alvoroçados, ou seja, alegres, felizes, pulando ou festejando. Aí acreditava-se alguns que nesta data muitos estavam desprotegidos, pois os demônios estariam com mais força, porque Cristo havia morrido, havia falecido na cruz, então os demônios estavam mais soltas. Aí, dentro desta analogia, acreditava-se antigamente que o mal estava solta e, consequentemente, fazer trabalhos maldosos, ou seja, trabalhos negativos, teria mais força. Porque muitos acreditavam que para fazer trabalho negativo era o demônio que estava fazendo o trabalho. Então eles achavam, o demônio vai fazer nesta data um trabalho negativo, então o trabalho vai ser mais forte, porque o demônio está solta. Então o trabalho negativo na Sexta-feira Santa é bom, é pesado, tem força. Isso era dito muito antigamente, mas esse ditado, ele parte do princípio da cultura ou da crença cristã. Porém, dentro do culto, dentro da crença afrodescendente, Sexta-feira Santa não deixa de ser um dia normal. Não tem essa do demônio estar solto na Sexta-feira Santa. Não tem essa de Sexta-feira Santa ser o dia ideal para fazer trabalho negativo. Se você tem essa mentalidade ou ainda continua tendo essa mentalidade, você está fazendo uma mistura muito grande. Você está acreditando no diabo e seguindo os fundamentos cristãos. Tudo bem para você que segue, não tem problema. Mas isso não faz parte da religião afro. Tendo em vista que a própria religião afro não acredita no Satanás, não acredita no diabo, ou seja, não existe este ser dentro da religião afro. Dito isso, na Sexta-feira Santa, para os praticantes da religião afro, para alguns vai ser um dia de penitência, enfim, um dia que muitos lembram ali da morte de Cristo, mas não tende a ser um dia bom para fazer trabalho negativo, tá? Porque isso para a religião afro tanto faz, tá? Todos os dias são ideais para realizar trabalho, tá bom? Para começar daí. Agora vamos para o outro fator, que todo mundo se pergunta. Patrick, Exu trabalha na Sexta-feira Santa? Exu incorpora? Ou mais ainda, os terreiros abrem na Sexta-feira Santa? Vamos partir daquele princípio. Alguns terreiros que são cristãos, ou seja, tem terreiro de Umbanda que é cristão, normalmente este terreiro, eles não abrem as portas, porque ficam ali naquele dia da Sexta-feira Santa em um período, de penitência ou de preceito.
Muitos médiuns que são cristãos, eles ficam recolhidos, sim, no terreiro, fazendo orações, passando por pequenas penitências, como uma forma de honrar ali Jesus Cristo ou o sacrifício dele. Deixando bem claro que isso eu estou falando daquele terreiro que é cristão, que tem bastante, né, terreiros umbandistas com uma forte influência cristã. Então esses terreiros normalmente eles não vão abrir na Sexta-feira Santa, não vai ter aquela abertura para o público e naturalmente não há a incorporação, tá? Porque da mesma forma que esses umbandistas cristãos acreditam que é um dia de penitência para os próprios médiuns, também é um dia de preceito e recesso para as entidades. Então as entidades não trabalham. Agora, para a religião que tem pouca influência do cristianismo, ou seja, para a religião que realmente é afro, que tem uma forte ligação com a afrodescendência aqui no Brasil, como Candomblé, Quimbanda e algumas umbandas, Sexta-feira Santa é um dia de trabalho normal, como qualquer outro, porque até então a morte de Cristo, essa data, não faz parte da religião afro. Então, para essas religiões, sim, os terreiros vão abrir normalmente e os trabalhos vão acontecer normalmente, incluindo Exu e Pombogira também, sim, vão incorporar normalmente. Ah, mas Patrick, eu já fui em alguns terreiros onde que falam que o Exu tem mais força na Sexta-feira Santa. Exu tem mais poder na Sexta-feira Santa. E a resposta é, isso é muito variável, porque quem deposita essa força em Exu na Sexta-feira Santa são praticamente as pessoas, os devotos, porque em tese, para Exu, ainda continua sendo uma data comum para o trabalho de Exu. Compreenderam? Eu não vou nem alongar muito esse vídeo, mas espero que vocês tenham entendido. Gostaram? Curta. E não esquece de compartilhar com o seu amigo. Lembrando, chegando a 1 milhão de inscritos, se inscreve. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.